Nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens. Essa série é chamada A Grande Obra. Essa é uma série de mensagens expositivas no livro de Neemias. Nós vamos aprender mais sobre a história de Neemias. Vamos estudar capítulo por capítulo de maneira expositiva. A palavra que eu tenho para compartilhar hoje, o tema da série é a grande obra. O tema da mensagem de hoje é a obra começa com oração. Nós vamos começar a tratar sobre o livro de Neemias e a história de Neemias é fascinante. Neemias foi um homem incrível. A história de Neemias serve como modelo, inclusive em meio secular, como modelo de liderança. É usado de diversas formas como um exemplo de um bom líder. A história de Neemias se envolve com a história de Esdras. Na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias formam um livro só. Na nossa Bíblia, a história é a mesma, mas ela foi desmembrada. Então, nós temos dois livros, Esdras e Neemias. Por isso, vem um ao lado do outro, porque eles viveram no mesmo tempo. Neemias voltou para Jerusalém 13 anos depois que Esdras. O livro de Neemias nos ensina muito sobre liderança, mas também fala muito sobre restauração. Neemias tinha uma grande obra pela frente, e essa obra que Neemias tinha pela frente tinha a ver com restauração. E meus irmãos, a grande maioria de nós precisa de restauração em algum nível. Há aqueles que precisam de restauração em muitas áreas, e aqueles que precisam de restauração em algumas áreas ou em poucas áreas, mas de fato, dificilmente há alguém aqui que não precise de restauração. Nós precisamos de restauração por causa do pecado e o efeito do pecado na nossa vida, por causa da nossa debilidade, por causa das nossas falhas espirituais. Nós precisamos de restauração. A nossa igreja precisa de restauração em algumas áreas. A sociedade clama por restauração. Existem relacionamentos que são quebrados, que foram rompidos. Raízes de amargura, são coisas antigas, históricos familiares, coisas ruins que já estão muitas vezes bem consolidados na nossa vida, já estão bem enraizados na nossa vida. E essas coisas precisam de restauração. Existem princípios que precisam ser renovados, restaurados, que precisam voltar a ser praticados. Neemias tinha uma grande obra pela frente, e nós também temos uma grande obra pela frente. Nós vamos ver como Neemias realizou essa grande obra, que oposições Neemias enfrentou e como ele enfrentou essas oposições. Porque nós também sofremos oposições. E nós precisamos de um modelo de como enfrentar essas oposições. Vamos ver como é que Deus conduziu Neemias. Nós vamos ler Neemias capítulo 1, mas eu vou pedir para você segurar um pouquinho. Já você abre. Normalmente a gente passa aqui na tela. Hoje vai todo mundo usar a Bíblia. Eu acho que é por isso que o projetor queimou. Para obrigar os irmãos a abrirem a Bíblia. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, a gente precisa entender melhor o cenário onde Neemias estava. O que é que estava acontecendo ao redor de Neemias? Porque vocês vão ler no capítulo 1 que já começa com a história rolando. Ele não dá muitas explicações, então nós precisamos mostrar ou trazer um panorama daquilo. Depois do reinado de Salomão, veio um outro rei que dividiu o reino de Israel em duas partes. Reino do norte e reino do sul. Isso foi uma desgraça para a nação. Isso foi uma tragédia. O reino do norte teve 19 reis. Se lembrem, era um reino só. Essa informação é importante para o livro de Neemias inteiro. Era um reino só. Esse reino foi dividido em duas partes. O reino do norte teve 19 reis. Nenhum desses reis seguiu e fez a vontade de Deus. Todos eles se rebelaram contra Deus. Foram 19 reis no intervalo de 209 anos. Deus castigou esse povo.
Deus fez com que eles caíssem nas mãos da Assíria. Eles foram levados em cativeiro e nunca foram restaurados. Já o reino do sul, também chamado de reino de Judá, de onde vem a palavra judeus, tiveram 20 reis da dinastia davídica, da sequência de Davi. E esses reis viveram da mesma forma que os reis do reino do norte. Desagradaram a Deus, não fizeram vontade de Deus, viveram em rebeldia contra Deus. E Deus fez com o reino do sul a mesma coisa que fez com o reino do norte. Entregou o reino do sul nas mãos da Babilônia. Eles foram levados para o cativeiro na Babilônia e ali eles passaram 70 anos. Depois dos 70 anos, a Babilônia caiu. A Babilônia era um império extraordinário, poderosíssimo. A Babilônia caiu e o império medo-persa surgiu. Os persas tinham uma política diferente. Ciro, o rei, era um homem politicamente mais inteligente, pelo menos na minha percepção. Na Babilônia, eles tiravam os povos do seu território e levavam para um outro lugar. Ciro tinha uma política mais inteligente. Ele deixava que os súditos permanecessem no seu próprio território, com a sua própria religião. Ele não causava confusões e distúrbios e tensões por causa disso. E além de fazer isso, ele estimulava que aqueles que tinham sido levados a cativeiro voltassem para a sua terra natal. Ciro ouviu falar da profecia proferida por Jeremias. E Jeremias tinha profetizado que depois de 70 anos o povo voltaria para a terra. E Ciro disse, então, pode voltar para a terra. E os judeus então começaram um processo de retorno à sua terra, e eles voltaram em 3 momentos diferentes. Primeiro veio um grupo, debaixo da liderança de Zorobabel. Eles voltaram para reconstruir o templo de Deus, que tinha sido feito por Salomão, tinha sido destruído. Zorobabel liderou um grupo para reconstruir esse templo. Depois, o povo voltou numa segunda leva, sob a liderança de Esdras, para ensinar a lei. E 13 anos depois, o povo volta numa terceira leva, sob a liderança de Neemias, para reconstruir os muros, as portas e a cidade de Jerusalém. Isso aconteceu no reinado de Artaxerxes I, já posterior a Ciro. E aí, tendo em mente esse pano de fundo, a gente entra em Neemias capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, por favor. Neemias capítulo 1. Como a gente costuma fazer, você pode deixar sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos consultar e ficar voltando para o texto muitas vezes, tá? Neemias capítulo 1. Se você não está conseguindo achar, peça ajuda para quem está pertinho de você. Vamos ler o texto. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel.
confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Vamos orar. Pai amado, eu te peço para que o Senhor fale conosco hoje. Peço para que essa palavra seja revelação do Senhor para a nossa vida, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo seja o nosso mestre e que traduza ao nosso coração a tua vontade, o teu ensino, para que nós possamos sair daqui edificados, animados, confrontados, cheios do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Neemias não era um homem covarde, não era um homem omisso, não era um homem passivo, não era um homem procrastinador. Mas, ao mesmo tempo, Neemias não era um homem tomado de ansiedade. Neemias não era um ativista. Não era alguém que tinha necessidade de trabalhar continuamente, sem parar e sem pensar no que é que ele estava fazendo. Neemias não era um homem precipitado. Neemias era alguém muito especial, que conseguia encontrar o equilíbrio entre oração e ação. Era alguém que conseguia o equilíbrio entre trabalhar intensamente e ter um tempo para silenciar e ouvir a Deus e se encher de Deus. Veja comigo o versículo 1. O texto diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Deixa eu explicar para vocês que está meio esquisito. Quisleu, essas coisas, que nada é isso. Deixa eu começar explicando o nome. Neemias significa consolador, aquele que consola. E talvez seja um nome perfeito para definir o coração de Neemias. É um nome e um significado que fala muito sobre Neemias. Neemias era um homem sensível à dor alheia. Neemias provavelmente nasceu no cativeiro, nasceu debaixo de uma influência pagã fortíssima, mas ainda assim era um homem comprometido com Deus. O capítulo 1 termina com Neemias dizendo: nessa época eu era copeiro do rei. Já que estamos falando de Neemias, deixa eu explicar esse ponto. Neemias era copeiro do rei, e naquela época, copeiro não era uma função simples, não era uma função comum, não tinha simplesmente a ver com algum tipo de mordomia, pelo contrário, era uma função de grande valor. O mordomo, ou melhor, o copeiro, ele era um conselheiro pessoal do imperador. Então o copeiro era um homem culto. O copeiro era um homem preparado. O copeiro era um homem bem instruído. O copeiro era um homem influente, porque ele tinha acesso direto ao imperador. Ele era um conselheiro do imperador. Alguns comentaristas vão dizer que o copeiro era uma espécie de primeiro-ministro. Então entendam, não estamos falando de um homem comum. Estamos falando de um homem muito especial, muito preparado e muito capacitado. Além disso tudo, os reis tinham muito medo
de morrer envenenado. Havia muita conspiração contra os reis, então eles tinham medo de ser envenenado pela comida. E o copeiro era alguém que experimentava a comida e a bebida antes do rei. Porque se houvesse algum tipo de veneno na comida ou na bebida, quem é que morria? O copeiro. Você vai dizer que isso é uma coisa péssima, especialmente para o copeiro. Mas isso significa que o rei confiava no copeiro. Isso significa que o copeiro era alguém que estava disposto a morrer pelo rei. Isso mostra o nível de lealdade de Neemias. Isso mostra que Neemias era alguém íntegro e era alguém da confiança do rei. Aí o texto diz que isso, a história que Neemias está contando começou no mês de Quisleu. Isso é equivalente a dezembro. Significa que era inverno, porque naquela região o inverno é diferente do nosso. Começa no fim do ano. E ele diz ainda que foi no ano 20º. Isso significa que era o 20º ano do reinado de Artaxerxes I. E na cidade de Suzã. Cidade de Suzã era onde ficava o palácio de inverno de Artaxerxes I. Então era inverno, era dezembro, e ele estava no palácio, na cidade de Suzã. Já faziam 20 anos que Artaxerxes I reinava. Era possível que durante 20 anos Neemias tinha trabalhado como copeiro daquele rei. Agora leia a sequência comigo, versículo 2 ao 4. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Meus irmãos, há uma marca muito forte na vida de Neemias. E essa marca é empatia. E normalmente quem tem empatia tem um senso de responsabilidade sobre os outros. Tem um senso e um desejo de cuidado em relação aos outros. Preste atenção nessa marca. Porque Neemias certamente nasceu e cresceu no cativeiro da Babilônia. Neemias provavelmente nunca esteve em Jerusalém. Onde é que Neemias morava, meus irmãos? No palácio. O que é que Neemias comia? A comida do rei. Qual era o vinho que Neemias bebia? Era o vinho que era servido ao rei. Neemias estava bem demais, meus irmãos. Neemias tinha luxo, Neemias tinha conforto, Neemias tinha status, Neemias tinha poder, Neemias tinha prestígio e moral. Neemias tinha a carreira profissional dos sonhos. Se tinha um lugar que qualquer pessoa gostaria de estar, era nesse lugar que Neemias estava. Mas quando Neemias soube que o povo estava passando por necessidade e opressão, ele sentou e chorou e orou e jejuou por dias. E vocês vão ver nos capítulos seguintes, já dou um spoiler, que Neemias deixa isso tudo e volta para Jerusalém, para cuidar do povo. Ele abre mão disso tudo para voltar e ajudar o seu povo, para atender a uma necessidade daquele povo. A cidade de Suzã, onde Neemias estava, ficava a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Mas Neemias sentia a dor do povo, como se eles estivessem ali ao lado. Isso é empatia. E além de sentir a dor do povo e se colocar no lugar do povo, Neemias se levanta como uma resposta para aquele povo. Neemias estava muito bem, obrigado.
mas ele enxerga os problemas do seu povo como se fossem os seus problemas. E é muito interessante notar essa relação comunitária. Mais na frente, no capítulo 1, Neemias pede perdão pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Você vai dizer, como assim? Os pecados dele, tudo bem. Mas ele está pedindo perdão pelos pecados que ele nem cometeu. Ele está pedindo perdão pelos pecados que outras pessoas cometeram. Meus irmãos, isso é comunidade. Unidade. Vida em comum. O seu pecado me afeta diretamente ou indiretamente. Eu tenho os meus pecados individuais, mas nós temos os nossos pecados coletivos, como povo e como igreja. Isso me faz pensar na maneira como nós temos entendido e pensado igreja. E eu me refiro a essa igreja especificamente. Talvez você que está aqui hoje é um visitante. Você está aqui de passagem. Você está aqui para nos prestigiar de alguma forma com a sua presença. Mas se você é um membro dessa igreja, se você é alguém comprometido com essa igreja, como é que você enxerga essa congregação? Pense nisso. Não precisa responder, mas eu preciso que você pense. Como é que você enxerga essa congregação? Você enxerga essa igreja como a sua família? Esse é o seu povo? Sim ou não? Alguém vai dizer, bom, mas a igreja é uma só, Davi, espalhada pelo mundo todo, eu sei. Mas você não conhece os irmãos que estão lá na Ásia. Não conhece, não convive, não sabe o que é que eles estão passando. Então a igreja é uma só espalhada pelo mundo todo, mas não dá para a gente relacionar com todo mundo. Por isso nós temos congregações menores espalhadas por aí. Por isso eu não estou me referindo à igreja global, eu estou me referindo à igreja batista bereana. São as pessoas com quem nós podemos nos envolver, nos relacionar, estar mais perto, andar a segunda milha. Nessa igreja, nós somos uma família ou somos um clube? Nessa igreja, quando um membro sofre, todo mundo sofre junto? Ou tem aqueles que ficam indiferentes? Nessa igreja, quando alguém é honrado, quando um membro é honrado, todo o corpo fica feliz com isso? Ou tem alguém que fica com inveja pensando assim, disse o nome dele, mas não disse o meu? Há uma disputa e ciúme, ao invés de a gente ficar feliz com o crescimento do irmão. Há um desejo, às vezes, perverso e maligno, de ver o irmão caindo para dizer, está vendo aí? Como não era isso tudo? Honrar o irmão, olha aí. Como se isso trouxesse algum tipo de benefício. Como é que nós temos enxergado a nossa comunidade? Nós somos um corpo trabalhando na mesma direção e com o mesmo propósito? Ou somos uma comunidade que não é comum unidade? Somos uma comunidade onde cada um está buscando o seu próprio interesse ou cada um está buscando se sobressair. Quando o irmão peca, qual é a nossa reação? A gente chora e a gente ora por aquele irmão? Ou a gente diz assim, está vendo aí? Eu disse que ele não era santinho. Somos um corpo ou não somos um corpo? Como é que você entende a realidade dessa igreja? Você chora por essa igreja? Você ora por essa igreja? Você sente aquilo que a igreja tem passado? Ou você só está preocupado com os seus próprios problemas? Neemias era um homem que sentia a dor do seu povo como se fosse a dele. Então, Neemias perguntou para o seu irmão sobre como é que estava o povo. Se ele perguntou é porque ele tinha interesse pelo povo. O irmão dele respondeu no versículo 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo.
Você pode dizer assim, mas a notícia não foi tão ruim assim. Foi. Deixa eu explicar para vocês o que significa esse relato resumido que foi dado a Neemias. Em primeiro lugar, significa insegurança. Quando Hanani disse, os muros foram derrubados, isso era um grande problema. Porque naquela época, as cidades existiam e aconteciam dentro dos muros. Os muros serviam para a segurança da cidade, para a proteção da cidade. Uma cidade de muros derrubados era uma cidade que era alvo fácil dos inimigos. Era uma cidade onde as pessoas entravam e faziam o que quisessem. Era uma cidade que era alvo dos bandidos. Esse número é do berçário, então os pais aí já sabem. A gente está sem o projetor, a irmã improvisou. Obrigado, minha irmã. Isso é uma bênção. Jerusalém havia se tornado uma cidade vulnerável, uma cidade indefesa, uma cidade alvo de invasores. Aquele relato de Hanani apontava ainda para a injustiça social. Hanani disse que as portas foram destruídas pelo fogo. Pelo costume da época, os juízes costumavam julgar os casos da população às portas da cidade. Então, meus irmãos, mais do que simplesmente portas queimadas, Jerusalém estava com o judiciário falido. Tinha virado terra sem lei. Os juízes já não estavam mais desempenhando o seu papel. Jerusalém era uma cidade sem justiça. Além disso, Hanani diz que havia pobreza e humilhação. Ele diz que o povo estava em grande sofrimento. Outra palavra para isso seria miséria. O povo estava debaixo de miséria e humilhação. Eles voltaram do cativeiro da Babilônia. Mas Jerusalém tinha sido destruída. Então eles voltaram para a sua cidade, mas o povo estava vivendo em meio aos escombros. E além da pobreza, havia também uma grande humilhação que eles sofriam por parte dos inimigos. A pobreza dói no estômago, mas a humilhação dói na alma. Certamente aqueles irmãos, certamente aquele povo, sofria de um sentimento de depressão coletiva. A esperança já tinha abandonado o coração daqueles irmãos. Jerusalém havia se tornado uma cidade de sobreviventes. E, meus irmãos, numa cidade de sobreviventes não há coletividade. Numa cidade de sobreviventes é cada um por si e Deus por todos. É o salve-se quem puder. É um Deus nos acuda. Jerusalém estava nessa circunstância debaixo desse tipo de dificuldade. Aquele povo precisava urgentemente de restauração. Eles precisavam voltar a se enxergar como um povo. Eles precisavam urgentemente de um líder que trouxesse direção para eles, que inspirasse o povo, que colocasse um sonho no coração do povo. Os muros precisavam ser reerguidos para a segurança do povo. As portas precisavam ser reedificadas. A justiça e os juízes precisavam voltar a fazer o seu papel. O povo precisava se reencontrar com a esperança e com a dignidade. Neemias tinha uma grande obra pela frente. Um trabalho muito grande. E eu pergunto para você, o que é que você faria numa situação como essa? Se você tivesse isso como um alvo, por onde você começaria, meu irmão? Se você fosse Neemias nessa situação, qual seria o primeiro passo? Alguém pode dizer planejamento. E é uma boa. Vamos sistematizar aqui esse trabalho. Algum tipo de organização e métodos. Vamos juntar pessoas e materiais, recursos, mão de obra qualificada. Vamos destacar aqui quem faz o quê. O povo está precisando se animar. Vamos fazer um discurso mais motivacional, um tipo de coach evangélico, tipo de pastor coach. Tem muito por aí. Não precisa nem de Bíblia, é só dizer receba, receba, receba
e você pode, você é especial. Isso tem efeito de um dia, você sai empolgado, mas no outro dia, esse fundamento é areia, não segura e não aguenta as pressões. O que é que você faria, meus irmãos? Vamos ver o que é que Neemias fez diante disso. Como é que Neemias começou essa obra? Versículo 4, ele diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias começou com quebrantamento, com oração e com jejum. Neemias começa chorando. Neemias não tinha um coração duro. Neemias era um homem sensível. Neemias era um homem quebrantado. E meu irmão, minha irmã, se você quer ser usado grandemente por Deus, você precisa de um coração quebrantado. Tudo começa aí. Deus não usa homens de coração duro, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus precisa quebrantar o nosso coração, além de chorar. Neemias jejuou e orou. Ele buscou em Deus as respostas que ele precisava. Meus amados, jejum não é simplesmente ficar sem comer. Não o jejum da Bíblia. Ficar sem comer a gente chama de passar fome. Jejum bíblico não tem a ver simplesmente com abstinência de alimentos, tem a ver com se encher de Deus, se encher do céu, se encher daquilo que é eterno. Você pode até orar sem jejuar, mas não dá para jejuar sem orar. Jejum e oração andam de mãos dadas. O jejum verdadeiro precisa ser acompanhado de muita oração. Não é simplesmente ficar de barriga vazia, é encher o espírito. É buscar a Deus com intensidade. E o que me edifica profundamente aqui é que eu já falei para vocês quem era Neemias. Neemias não era um brucutu, não sabia o que fazer. Neemias era um homem capaz. Quando você pensar em Neemias, pense no primeiro-ministro. Neemias era um homem treinado. Neemias era um homem instruído. Neemias era competente, ele era habilidoso, mas ele decidiu não confiar em si mesmo. Ele decidiu não se garantir no seu próprio entendimento. Ele preferiu buscar a Deus. Tem um autor que diz assim: oração sem ação é fanatismo, e ação sem oração é presunção. Neemias não era um presunçoso, ele sabia o que fazer, ele era um homem capaz. Mas embora fosse muito capaz, ele preferiu buscar a Deus, ele preferiu confiar e depender de Deus. Nós precisamos das duas coisas, de oração e de ação. E foi isso que Neemias fez. Nos capítulos seguintes, nós vamos ver que Neemias agiu. E ele agiu intensamente. Mas antes de agir, Neemias orou e jejuou. E é interessante perceber ainda essa lógica invertida. Porque Neemias tem uma grande obra pela frente, um grande projeto. Vai dar muito trabalho, vai exigir muito de Neemias. Aí como é que ele começa isso? Ficando sem comer. Você já ficou sem comer? Tá, dá uma tontura boa. Aí Neemias começa assim. Ao invés de tomar um whey protein, aquele Red Bull que vai deixar ele ligado, ele se enfraquece mais ainda. Se a obra ia ser difícil, agora fica mais complicado ainda, pelo menos aparentemente. Eu digo aparentemente porque esse sentimento físico de fraqueza e de impotência serve para nos colocar humilhados nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso. E é dessa forma que nós precisamos nos achegar diante de Deus, em fraqueza, em humilhação, reconhecendo a nossa limitação, para que Deus possa manifestar o seu poder na nossa vida.
Neemias era um intercessor. O intercessor é alguém que se levanta diante de Deus em favor de outras pessoas. Isso significa que Neemias não era egoísta. Não dá para ser intercessor sendo egoísta. E deixa eu lhe dizer, temos poucos intercessores. O intercessor ora mais pela necessidade dos outros do que pela sua própria necessidade. E nós vivemos numa geração onde as pessoas estão muito preocupadas em atender às suas próprias necessidades, e vem num culto como esse, não para dar, mas para receber. O que é que eu vou receber para a minha vida? Normalmente o sentimento não é, o que é que eu vou poder fazer hoje? Como é que eu vou poder servir? Por quem eu vou orar? Quem eu vou aconselhar antes e depois do culto? Não, depois do trabalho, você já sai com fome, quer ir embora. E antes também dá trabalho, você chega assim em cima da hora, só para receber mesmo. Neemias não era esse tipo de homem. Neemias se levanta como intercessor, como alguém que pensa nos outros e tem compaixão pelos outros. Neemias era um homem de oração. E nós temos muito que aprender com isso. Às vezes, as nossas ocupações e as nossas distrações são muitas. Você leu meu pensamento. Obrigado, vem aqui, você viu, né? Eu bebo mais água do que o normal. Neemias, nós normalmente no dia a dia nos deixamos embaraçar com as nossas ocupações. E temos muitas distrações. E muitas vezes esse é o nosso argumento. Davi, eu estou trabalhando demais. Por isso que eu não estou tendo tempo para orar. Não diga isso antes da gente terminar a história de Neemias. Que com certeza ele trabalhou mais do que você. E você vai ler nesses 13 capítulos, são só 13 capítulos, o registro de 10 orações de Neemias. Um homem que se acabou de trabalhar, mas ele trabalhou muito. Mas orou na mesma proporção. Isso é para poucos, meus irmãos. Com muita facilidade a gente se embaraça. E a gente quer trabalhar pouco e orar muito, ou trabalhar muito e orar pouco. Neemias conseguiu fazer as duas coisas, é quase um milagre. É um modelo para a nossa vida. Neemias tinha consciência das suas limitações e tinha consciência do poder da oração. Meus irmãos, não há esforço humano que supere o poder da oração. Não há recurso humano e capacidade humana que seja mais poderoso do que a oração. Quando nós oramos, nós convidamos Deus para entrar na nossa história, para intervir na nossa história, para alterar os nossos planos. E eu quero observar com vocês, rapidamente, essa oração que Neemias fez. Veja o versículo 5, por favor. Neemias diz: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Neemias começa a oração dele, reconhecendo a grandeza de Deus e adorando a Deus. A obra que havia era grande, o desafio era imenso, mas o Deus a quem Neemias servia era maior do que aquele desafio. Neemias diz: Deus grande e temível. Meus irmãos, o seu Deus é grande. Porque se o seu Deus é grande, não há impossíveis. Se o seu Deus é grande, a sua causa não é perdida. Se o seu Deus é grande, você pode depositar nele a sua confiança. Se o seu Deus é grande, você pode depositar nele a sua esperança. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Você crê nisso? Na sequência da oração, versículos 6 e 7,
Neemias diz que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Meus irmãos, em primeiro lugar, Neemias diz que ele ora de dia e de noite. Neemias não tinha medo de incomodar a Deus. Neemias era insistente. Neemias era perseverante na oração. Segundo lugar, Neemias reconheceu os seus pecados, os pecados do seu povo, e Neemias os confessou. Perceba isso. Neemias não simplesmente admitiu o óbvio. Senhor, aqui sou pecador. Sim, ele é pecador. Mas que pecados são esses? Neemias dá nome aos bois. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Meus irmãos, eu sei que você é pecador. Eu também sou. A pergunta é: quais são esses pecados? Que nós somos pecadores, isso é óbvio. Mas que pecados são esses? O que é que você tem feito que desagrada a Deus? Confesse isso em oração. Sem ser aquela oração do almoço, que é mais rápida. Aquela oração que você para lembrar de tudo. Dando nome aos bois. Esse passo é um passo de grande importância. Não é um ato meramente religioso. Não é uma confissão para desencargo de consciência. Nós precisamos reconhecer quais são os nossos pecados, porque talvez nós estamos vivendo situações difíceis por causa desses pecados ou como consequência do nosso pecado. Se lembre, aquele povo estava naquele estado por causa do pecado. Eles foram levados em cativeiro para a Babilônia por causa do pecado. Se é preciso restaurar o povo, é necessário saber aonde eles caíram. Como é que eles chegaram aonde chegaram? Meu irmão, para restaurar o seu casamento, você precisa saber onde é que você pecou. Porque o casamento não acabou porque você fez tudo o que a Bíblia ensina. A mulher estava se sujeitando a mim, aí eu estava amando ela, como Cristo amou, aí o casamento acabou. Não. Vocês fizeram alguma coisa que é o oposto do que a Bíblia ensina. Vocês pegaram algum atalho, aconteceu alguma coisa aí que não era aquilo que Deus estava mandando você fazer. E não adianta só dizer, porque a gente pecou. Qual foi o pecado, meu irmão? O que é que você fez? Qual foi a sua parte nisso? Qual a sua responsabilidade nessa desordem? Nesse caos que se tornou seu casamento ou qualquer outra área da sua vida, porque isso se aplica a qualquer outra área da vida. Então a grande obra começa com oração, e é uma oração de confissão e de arrependimento. E é ainda interessante notar que Neemias se identificou com os pecados do povo. Ele não culpou o povo e tirou o corpo de fora, ele se incluiu. Ele não disse, Senhor, esse teu povo é complicado. Ele diz, não, eu e o teu povo, nós temos cometido. E eu estava orando e pensando nessa mensagem e me veio à mente alguns casos de relacionamentos que fracassaram. Porque o pecado é sempre do outro. O pecado nunca é nosso. A responsabilidade é sempre do outro, é porque o outro, é porque você não conhece meu marido, porque você não conhece meu filho, você não conhece meu pai.
Você não conhece o fulano que está me liderando. Mas e você, meu irmão? Será que não tem muito orgulho aí? Será que você andou a segunda milha? Será que você deu o outro lado para que a pessoa batesse? O que é que está faltando na sua vida? Além da vida do fulano. Esse processo de restauração, meus irmãos, normalmente inclui essa visão mais geral de onde é que nós erramos. E algumas pessoas têm um medo muito grande de se encarar, de se autoconfrontar. E por isso elas não mudam. Ouça o que diz Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Continue comigo, versículo 8 ao 10. Nessa oração de Neemias, ele diz: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Esses 3 versículos, meus irmãos, eles estão praticamente todos eles entre aspas. Sabe por quê? Porque é uma citação da lei. Neemias está fazendo uma oração onde ele cita as Escrituras. Neemias conhecia a palavra. E ele conhecia a palavra de cor. Não havia no coração de Neemias uma relação entre o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia. Neemias fazia as duas coisas. Neemias entendia que ambos andam de mãos dadas. E ele termina a sua oração no versículo 11, dizendo: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Nós temos uma grande obra pela frente. Deus quer converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus quer restaurar casamentos. Deus quer trazer libertação do pecado. Deus quer quebrar as correntes de vícios que têm oprimido algumas pessoas durante tanto tempo. Deus quer fazer de nós uma igreja saudável, uma igreja unida, uma igreja forte. Amém? Você crê nisso? Nós temos uma grande obra pela frente. E nós não podemos começar essa grande obra diferente da forma que Neemias começou. Neemias começou essa grande obra com quebrantamento, com oração e com jejum. E nós precisamos começar da mesma forma. Eu quero desafiar a igreja. A partir de amanhã, nós vamos começar 21 dias de oração e jejum. Nós temos um roteiro para isso. Se você sente que não tem na sua vida nenhuma grande obra assim, você vai dizer: Davi, minha vida, eu estou bem. Meu casamento está bom, minha família está boa, meu trabalho eu estou indo bem, minha relação com Deus está boa. Olhe, eu acho que eu nunca estive tão bem. Eu estou buscando a Deus, eu estou orando, eu estou firme na palavra. Então deixa eu te dizer uma coisa, você está igual a Neemias. Porque Neemias também estava bem demais. Neemias chorou, orou e jejuou quando ele ouviu falar de como estava o seu povo. Então eu espero que você esteja muito bem. Mas como é que está o seu povo, meu irmão? Somos um povo ou não somos um povo? Somos um corpo ou não somos um corpo? Você está bem, mas como é que está a igreja?
Seu casamento está bom, mas o irmão que está do seu lado, ele está bem? Você se importa com esse irmão? Você quer ter um coração como o coração de Neemias? Então chore, ore e jejue pelas necessidades dessa comunidade, pelas necessidades desse corpo. Confesse os seus pecados e confesse os pecados que você tem visto nessa igreja. Ore pelo seu casamento e ore pelo casamento dos irmãos que têm enfrentado dificuldades. Esse ato, esses 21 dias de jejum e de oração e de palavra, é um ato comunitário, não é um ato egoísta, é um ato à la Neemias. Nós vamos orar e jejuar e chorar uns pelos outros, como corpo, como família. E como é que vai acontecer isso? Isso é um desafio para a igreja toda. Eu vou mandar para os irmãos, já estou com isso pronto, vou mandar hoje ainda, para todos os líderes dos grupos, um guia simples. Nós temos um roteiro de 21 dias, um programa de leitura bíblico de 21 dias. Nós temos também um guia de oração, com alguns pedidos gerais, muitos. E nós temos ainda algumas instruções sobre o jejum e como isso deve ser feito. Esses líderes vão repassar para a igreja inteira. Se porventura você não faz parte de nenhum grupo caseiro, mas você não quer perder esse momento, procure um desses líderes e peça para ele repassar para você. Você vai dizer, mas Davi, eu já estou numa leitura bíblica, eu não posso continuar a leitura que eu já estou fazendo? Pode, claro, mas a ideia é que a gente esteja com o mesmo coração. A ideia é que possamos participar do mesmo mover. A ideia é que a gente faça isso como um povo, e não de maneira individual, cada um do seu jeito. Então, se você puder seguir esse programa, vai ser bom. Ele foi pensado com um propósito, não foi de maneira aleatória. A ideia é que nesses 21 dias a gente possa estar recebendo de Deus as mesmas coisas, ou a gente possa estar sendo guiado por Deus na mesma direção. Não fique de fora, meu irmão, disso que Deus já está fazendo no nosso meio e disso que Deus quer continuar fazendo. Nós temos uma grande obra pela frente. Essa grande obra começa buscando a Deus, chorando, se quebrantando, orando e jejuando. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Eu vou pedir para alguém chamar as crianças. As crianças têm uma apresentação aqui. Pai amado, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque na Tua palavra nós encontramos tudo o que nós precisamos. Eu quero Te pedir, Pai, por esses 21 dias, por esse tempo que começa a partir de amanhã, para que o Senhor faça algo especial no nosso meio, para que o Senhor comece a mover na nossa igreja. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito, eu Te agradeço muito, mas eu sei que o Senhor tem mais. Eu Te peço com fé, para que o Senhor se derrame na nossa vida, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor opere milagres, para que o Senhor traga restauração para relacionamentos quebrados, para que o Senhor traga cura para os enfermos, libertação para os cativos, Pai. Traga salvação para os nossos familiares, conversão, Pai. Que essa igreja cresça, mas cresça com verdadeiros discípulos de Jesus. Homens e mulheres engajados, comprometidos com o Teu reino. Faça algo especial no nosso meio. Nós cremos que o Senhor é poderoso para isso. E nós oramos pedindo isso no nome de Jesus. Amém.